E aí pessoal, tudo bom? Estamos aí em mais um bate-papo com o Rael. E eu quero te falar uma coisa, viu? A parada tá muito louca, tá uma repercussão aí interessante, o pessoal tá comentando, o pessoal tá participando bastante. As entrevistas aí que foram feitas com esse bate-papo, com o intuito do bate-papo aí da Rosa, teve uma repercussão assim fantástica. Aí pessoas até do sul do Brasil, lá de Santa Catarina, já entraram em contato comigo para falar da entrevista, parabenizar a Rosa pela entrevista, a entrevista do Vitor também, muita repercussão, o pessoal ligando, entrando em contato, falando pô, legal, querendo também fazer parte. A entrevista última agora do Darlan, falando sobre tolerância religiosa, né? Para nós estarmos nos tolerando, para nós estarmos interagindo junto, ele como adepto ao candomblé e eu como um cristão, conversamos e passamos que é importante, que na realidade é possível que pessoas com pensamento diferente possam se dar bem, né? Para acabar com essa intolerância religiosa que acontece hoje no Brasil. E hoje eu vou estar batendo papo com uma pessoa que eu conheço bastante, que é um cara assim fantástico, tem uma história muito bonita, uma história de vida interessante, e eu quero estar falando com ele sobre um assunto complicado para muitas pessoas. E eu quero que ele, que já sentiu na pele, já ouviu, né, isso da parte de Deus, eu quero que ele explique para nós qual é a sensação, né? Se ele já se conformou com o que ele escutou, se ele entendeu que foi algo de Deus ou é o inimigo falando, e ele fica meio assim na dúvida ainda, né? E claro que dentro desse assunto nós vamos estar abrindo um leque e abordar vários assuntos. O tema de hoje é quando Deus diz não. Porque Deus ele diz não, ou ele não diz. O que você acha, Eduardo Lobato? Eduardo o quê? Eduardo Dudu Lobato, melhor. Dudu Lobato. Esse aqui mais conhecido como Dudu Lobato. Dudu Lobato, você acredita que Deus ele diz não? Claro que sim. Diz e sempre diz. Sempre não, né? Em determinadas situações ele diz não, porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes não só por ser boa, perfeita e agradável que essa resposta de Deus vai ser sempre sim, né? Essa boa, perfeita e agradável pode ser um não, porque Deus conhece o que é melhor para nós. De repente um não pode ser o melhor para nós. Eu acredito que Deus diz não sim. Deus não sim é mesmo, mas Deus diz não sim. Meio, né? Deus diz não sim. Mas Deus diz não. É fácil, Eduardo, a gente ouvir esse não de Deus, porque assim, às vezes Deus ele diz não, né? Ó, a gente sentiu no nosso coração, fomos num culto, numa reunião, numa quinta-feira, e Deus ele falou, olha, não. Aí no domingo nós estamos no culto e aí a gente, o ministro de louvor começa a cantar Deus de aliança, Deus de promessa, e ai Deus, obrigado, eu sabia que era uma promessa para minha vida, olha a resposta de Deus. A gente descarta o não de Deus e pega aquela música. Isso é normal acontecer, por quê? Porque a gente não se conforma com não. Como é que é quando Deus diz não assim? Isso é verdade, isso já aconteceu muitas vezes comigo, de repente, né, Deus tá ali falando que não, você vê uma situação que não, e de repente qualquer coisa que você escuta, se você tá andando na rua, você vê uma placa de sim, você, meu Deus, tá falando ali. Então assim, muitas vezes você quer para você, como posso dizer, se autossatisfazer, né, no seu desejo, no sonho, na vontade, naquilo que você almeja, é sempre o sim. A gente nunca quer o não, o ser humano ele nunca quer o não. Então todas as vezes que tiver a oportunidade de você ouvir um sim, você vai falar assim, não, acho que isso é um sim. Por mais que no íntimo do seu coração você sinta que às vezes é um não, você sinta que é um não, mas você quer satisfazer o seu desejo, você quer a sua vontade. E várias situações aconteceram comigo, como você falou, de louvor, de tocar, de louvor, não, segue em frente, Deus é contigo, eu vou, glória a Deus, então eu vou porque Deus é comigo. E enfim, isso acontece muito.
E, Eduardo, você tinha um sonho, você tem um sonho, como é que tá esse sonho do futebol no seu coração, como começou, você que é jogador profissional, fala um pouquinho disso aí pra gente. Isso é como todo garoto, né, começa na infância, né, você conhece futebol, eu acredito que, como muitos dizem, né, você nasce com um talento de futebol, e eu digo que eu fui o contrário. Eu não nasci com talento, eu criei assim, né? Porque quando eu comecei, eu lembro que minha mãe me colocou numa escolinha, porque minha mãe trabalhava, né? Durante o dia e tal, e não tinha onde ficar, para não ficar na rua e tal. Me colocou na escolinha e eu fui mais assim, eu não era um bom jogador, que eu lembro assim, né? Eu lembro que tinha jogos que eu ficava muito, ia para os jogos, não jogava, meu treinador não me colocava, eu chorava, né? Criança, queria jogar, mas enfim. Só que isso foi crescendo no meu coração, esse desejo, essa vontade, e eu fui atrás, e isso começou a virar um sonho. Para mim, um desejo de ser um jogador de futebol, ser um atleta profissional, e eu fui atrás desse sonho. Me treinei bastante, me esforcei bastante, tive muitas pessoas que me ajudaram também, tive muita dica, muitos treinos e tal, enfim. E virou um sonho, né? Virou um sonho que eu digo que graças a Deus eu consegui realizar, né? Ser um jogador profissional, viajei bastante, graças a Deus. Você viajou para quais países, Eduardo? Assim, primeiro eu joguei aqui no interior de São Paulo, né? Pra Matão, Atibaia, Sorocaba, cidades do interior, clubes pequenos, né? Segunda divisão do Campeonato Paulista. E fui para esses lugares quando era novo, a partir dos 15, 16 anos que eu comecei a viajar. E em 2006, com 19 anos, eu me profissionalizei no Atibaia. Depois retornei para Matonense em 2007. Em 2008 foi quando eu tive a minha primeira experiência profissional, quando eu fui para o México. Fui para Guadalajara, jogar pela equipe dos Leões Negros, né, na Universidade de Guadalajara. Fiquei lá durante um tempo e as coisas não aconteceram. Voltei para cá, Brasil. Em 2010 voltei para o clube da cidade aqui para São Vicente. Não, em 2009 vim para São Vicente. Em 2010 eu fui para Minas. Fui para Extrema, time da terceira divisão, no Extrema, e quando em 2011 surgiu a oportunidade, convite de um amigo meu que já estava lá fora, na Europa, de ir para a Albânia e jogar lá a primeira divisão da Albânia, um time que tinha acabado de subir da segunda para a primeira divisão, e eu fui para a Albânia, né? Chegando na Albânia, né? Treinei lá e infelizmente tivemos alguns problemas, o que eles prometeram lá para nós em questão de dinheiro salarial. Chegamos lá. Eles queriam diminuir mais de 50% daquilo que eles ofereceram e eu não quis aceitar, disse que ia vir embora. Só que eu tinha um outro conhecido que estava ali perto também, no leste europeu, eu estava na Bósnia, e me fez o convite para ir para lá, como eu tinha passagem ainda pro meio do ano, e eu tinha passagem, eu estava por ali ainda, eu falei, se eu não queria ir tentar ir para lá. Eu fui, né, e as coisas começaram a acontecer lá, tive problema no começo, né, com liberação de clube, o clube que eu fui para a Albânia me prendeu e tal, me prendeu assim, né, na federação me inscreveu sem eu saber, os caras fizeram um rolo lá, mas enfim, fiquei na Bósnia, para resumir, fiquei na Bósnia 2 meses, depois eu saí, fui para a Eslovênia, fiquei mais 2 meses na Eslovênia, voltei para a Bósnia e fiquei praticamente lá 7 a 8 meses lá. Foi um período bom, né, assim, infelizmente só não ganhei dinheiro, né, como o objetivo do atleta, né, de futebol, né, quando eu fui eu estava noivo já para casar, então eu queria ganhar dinheiro. Mas você postava umas fotos ostentando, né, Edu? Relojão. Não, é porque as coisas lá são mais baratas, né, aquilo que é caro aqui no Brasil lá é mais barato, a gente ganha também muita coisa, né, do torcedor, às vezes dava até entrevista. Um pouco, né, até pela dificuldade da língua, eu aprendi a falar bastante, mas não no início, depois de uns 3, 4 meses a gente começou a... Você ainda sabe falar? A gente fala um pouquinho. Enfim, foi aí eu retornei, as coisas não aconteceram lá do jeito que eu queria, não me pagaram, ficaram me devendo um bom dinheiro. E no final de 2011 eu retornei, né, para o Brasil. Encontrei, né, quando eu cheguei numa situação difícil, minha mãe doente, né, eu ainda tinha proposta para voltar. Eu acredito que se minha mãe não tivesse doente ainda eu teria voltado, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Mas se minha mãe não tivesse doente eu teria voltado para lá, tinha uma proposta para continuar, né? Porque os amigos brasileiros que estavam lá, que estavam bem de vida, passaram a mesma coisa, a mesma situação que eu passei durante um ano, até você ser conhecido, né? Até você ter um reconhecimento,
as pessoas te conheceram no país, os outros clubes de mais status te conheceram no país, até você chegar a ser contratado por esses clubes. E isso já estava começando a acontecer comigo, mas eu tive que voltar e as coisas não aconteceram, tivemos um problema com a minha mãe e tal, então como filho único, né, pela enfermidade que a minha mãe teve, eu acabei ficando aqui no Brasil e aqui estou até agora. Você acredita, Eduardo, que algumas pessoas elas falam que pra gente ganhar, nós temos que perder no começo, né? No começo a gente tem que perder um pouco às vezes, e esse processo do começo de perder é aí que muita gente acaba realmente se perdendo, ou seja, desistindo. Isso é real? Você acredita nisso mesmo? Existe. Eu vou falar que não existe, existe. Às vezes para você dar alguma coisa, você precisa perder. Para você dar algo, você precisa ter algo. Então, eu acredito que sim, isso acontece, mas não que isso vai trazer uma desistência. Você perder alguma coisa, você vai desistir. Não, isso pode motivar. De repente você perder alguma coisa, você pode ser motivado a correr atrás, ou a pessoa acaba se desmotivando e não querendo mais. No meu caso, não digo que foi uma desmotivação, sempre tive motivado. No meu caso foi a situação mesmo que fez com que não tinha condições, só tem... Não, dizer que não tinha, né? Mas jamais eu optaria por isso, deixar minha mãe sozinha. Você acredita, se você tivesse permanecido, então hoje você continuaria como jogador de futebol? Hoje você não está mais jogando futebol? Não, hoje não. Eu acredito que... Parou, Dudu? Ou ainda você acredita que você ainda vai... Sim, eu acredito que as chances são bem remotas, né? Pela idade, pelo tempo fora do mercado, porque isso conta muito, né? O tempo que o atleta fora do mercado, hoje não tem como você forjar nada. Hoje em dia é tudo na internet, o clube que você jogou tem na internet, o tempo que você jogou, se você tomou cartão amarelo, se você tomou cartão azul, verde, laranja, se você fez gol, se não fez. Hoje tudo, né? Até esses dias um rapaz conhecido meu que tá lá no México também, perguntou pra mim como é que eu tava e tal, e eu falei pra ele, não, eu tô 4 anos sem jogar e tal, eu tô aqui, né, as portas estão abertas aqui e tal, mas 4 anos parado, fica difícil. Eu falei, não, enfim, assim, hoje não é meu objetivo. Você acredita então que no teu sonho assim do futebol, apesar de você ter tido experiências, né, com o futebol, você acredita que Deus ele disse não pra você? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Acho que também não é para qualquer um, é para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então eu vejo que Deus hoje, né, disse o não para mim. É difícil, né, você ouvir um não. Até hoje, Dudu, até hoje você fala. É difícil, demais, assim, é difícil. Será que foi não mesmo? É difícil porque é o seguinte, porque assim, eu conheço muita gente, muitos amigos meus que estão bem hoje de vida, né, com o futebol, e nessa época de meio do ano e fim do ano aparecem pra gente jogar uma bola e tal, e a gente conversa, e você vê, tipo, o cara chegando no carrão e tal. Hoje, graças a Deus, Deus me deu minha moto, graças a Deus, mas você olha assim, você fala, caramba, você vê que você tinha condições também, tanto físicas como esportiva, quanto futebolística, quanto postura, várias coisas de estar ali também. Mas eu entendo que tudo, e às vezes a pessoa não é nem cristã, e o cara tá lá ganhando dinheiro e tá bem, você fala, poxa Deus, né? Como diz o Salmo, né? O justo tá, o ímpio tá prosperando, e eu tô aqui, mas assim, Deus ele é tremendo, e Deus ele conforta, às vezes assim, que Deus ele conforta, né? Deus ele faz com que você seja satisfeito nele. Essas coisas tipo assim, o teu sonho é satisfeito em mim, a minha presença, a minha vida, as coisas que acontecem na tua vida, que eu faço na tua vida, tudo isso satisfaz, né? Essa coisa de repente do sonho de Deus ter dito não para aquilo que você quer, Deus ter dito não para aquilo que você tinha como sonho. E eu vejo assim, Deus me satisfazendo todos os dias. Claro que às vezes eu acordo de manhã e eu, né, às vezes praticamente todo dia para trabalhar, ainda mais nesse frio, quando eu levanto para trabalhar de moto, eu saio e eu lembro, falo, caramba, essa hora lá, pô, na Europa, com esse frio, poxa, eu tava acordando para ir treinar, fazer aquilo que eu gostava, mas enfim, é assim que acontece. E eu acho que o mais importante é você estar bem com você mesmo e você entender que foi Deus que disse não, e quando Deus diz não, Ele cuida, e Deus tem cuidado de mim, então é isso que me satisfaz. O teu pensamento, o pensamento muda. Antigamente você era solteiro, então você, né, aceitava qualquer tipo de proposta, vou me aventurar, né? De repente, se não der certo, pelo menos eu tentei. Hoje, como homem casado, você pode pensar assim? Jamais.
jamais. Assim, desde que eu não joguei mais, né, desde 2011, todos os anos, assim, 2, 3 vezes por ano aparece. E agora apareceu. Um amigo meu veio conversar comigo, ó, a situação tal, assim. E isso aqui, pô, é 3 meses e, meu, pra você voltar pro mercado do futebol, você vai voltar, vai pra jogar. Só que fica aquilo, né, meu, como é que eu vou? E a minha esposa, né, e a minha casa, porque eu sou mantendo do meu lar. Eu entendo isso, que a responsabilidade do meu lar é minha, tanto espiritual como material, né, e como homem casado a responsabilidade é do homem, de manter a casa. Eu não posso, de repente, me aventurar, voltar, não deu certo, e aí? Vamos comer o quê? Vamos pagar as contas de que jeito? A água, a luz, né? A comida, como é que vai fazer? Então, com certeza, hoje não é mais. Antigamente, era assim, desse jeito mesmo. Mas apareceu, pô, vamos agora. Então, vamos embora, né? Nem pensava. Várias vezes que eu viajei sozinho, minha mãe trabalhando, deixava papelzinho de recado e ligava de lá. Não, mãe, tô aqui em tal lugar. De repente, 5, 6 horas de viagem. Ó, tô aqui, tinha verdade. Hoje não, jamais. Isso totalmente fora de cogitação. Aconteceu recentemente a morte de um cantor famoso, um cara que estava aí crescendo aí na carreira. Ele morreu, sofreu um acidente de carro, e antes dele, o pai dele sempre acompanhava ele, e antes dele, sempre nas viagens, os pais mesmo têm esse costume, né? Deus abençoe, protege, tal, essas coisas, né? E foi o que o pai dele fez. Só que dessa vez ele sofreu um acidente de carro e acabou vindo a falecer junto com a sua namorada. E o pai dele, numa entrevista recente, assim, tinha acabado de saber da notícia. O pai dele, uma coisa que eu acho que não é legal você falar com os nervos, né, com as emoções todas, né, borbulhando, dar alguma declaração. Mas ele disse que ele sempre acreditou em Deus, mas agora ele estava em dúvida da existência de Deus, porque ele pediu para Deus proteger o filho dele e o filho dele morreu. Ou seja, Deus ele disse não. Eu creio que Deus ele disse não, né? A minha vontade é prevalecer. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que depende, vai muito também. Acho que existem, não sei se posso dizer isso, que existem graus de intimidade, não graus de intimidade com Deus, mas da pessoa conhecer realmente a Deus. Como você mesmo disse, mas esse dia eu estava questionando com os meninos lá na igreja sobre isso, né? Quando a gente vai jogar bola, sempre fazemos essa oração, né? O pai sempre é feito essa oração do Pai Nosso, alguns fazem, né, da Ave Maria, enfim. Só que é interessante o Pai Nosso, porque a pessoa faz essa oração antes do jogo, né? O Pai Nosso está no céu, tal, seja feita a tua vontade. E, quando chega no jogo, às vezes briga, sai na mão e, né, e xinga e tal, e quando perde fica bravo. E eu tava analisando, conversando com os meninos sobre isso. Porque, a gente fala, a gente ora e não sabe o que tá falando. Ora, fala com Deus, principalmente também quando a gente canta e não sabe o que tá cantando. Canta por cantar, não sabe o que as palavras estão proferindo. E quando faz essa oração do Pai Nosso, né, também faz por fazer. E essa foi a vontade de Deus. Então, eu vejo que a pessoa tem que, né, para entender essa situação, eu entendo ele também, a perda do filho e tal, e questionou a Deus, falou, poxa, Deus, será que Deus existe, Deus não existe? Enfim, eu falo por mim, para mim foi difícil também, porque assim, chegou um momento que eu falei, Deus, faz a tua vontade. Eu lembro que um dia minha mãe na UTI, e eu entrei sozinho e eu falei, mãe, pode ir, assim, falei, mãe não, né? Falei, Deus, leva minha mãe, porque assim, se for a tua vontade, leva, porque a gente entende que dentro daquela situação, né, se Deus não a levasse na situação que ela estava, digamos assim, na questão médica, minha mãe hoje, de repente, estaria vegetando, estaria sem esses movimentos, sem seus movimentos dos braços, das pernas, a fala, né? Talvez hoje estaria aí, eu não teria uma liberdade de estar trabalhando, teria que estar cuidando dela, minha esposa. Então viveríamos de uma forma totalmente diferente, de uma forma triste de você ver a pessoa naquela situação. Então, Deus, assim, para mim foi um choque, foi difícil, porque minha mãe é muito nova, né? Os problemas que ela tinha de saúde, porém é muito nova, mas enfim, quando Deus levou minha mãe,
É difícil até hoje, né? Quando você pede, principalmente quando é mãe, quando é filho, é difícil, não tem o que dizer. É você entender e você deixar Deus trabalhar no seu coração e entender que essa foi a vontade de Deus. Quantas vezes eu orei? Deus livra, Deus cura, Deus traz de volta, sabe? Deus restaura. E isso é assim. O interessante é que a fé é até o final. Até o fim eu criei, até o fim eu falei, Deus, eu creio, Senhor, eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor pode fazer, né? E de repente a gente já começa a lembrar de fulano, mas com fulano, eu conheço história assim, mas na Bíblia fala isso e aquilo. Mas foi muita vontade de Deus que não acontecesse, Deus levou a minha mãe. Você acredita que sejam dores diferentes? Porque a ordem natural das coisas realmente é essa, né? Os filhos, né, estarem ali velando os pais, porque chega a questão da idade e tudo, mas um pai, né, velar o seu filho, né? Você acredita que essa dor seja maior? Sim, mas como eu te falei, eu acho que assim, vai do conhecimento que você tem de Deus. Eu acho que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende. Não que nós nunca vamos entender a Deus, nunca vamos conhecer a Deus por completo. Mas quanto mais perto você está de Deus, você busca, você ora, você lê a palavra. Você não chora então? Se você está muito próximo de Deus, você acredita que a gente não venha chorar, fica feliz? Não ficar feliz. Você vai entender que Deus ele é dono de todas as coisas. Você começa a entender o poder de Deus. Que Deus tem o poder para dar e para tirar. É porque talvez eu acredite também do que seja o quê? Quando o nosso familiar, a pessoa querida, né, ela vai para um hospital e de repente o quadro da pessoa, né? Hospitalar lá, o quadro da pessoa, o diagnóstico que os médicos vão passando, a gente automaticamente já vai se preparando. Você entendeu? Para um possível falecimento. E quando a notícia do falecimento vem, por mais que a gente fique triste, a gente já estava meio preparado. Agora, um momento onde você fala assim, então tá bom, vou trabalhar e já vem. Repentino, né? E repentino é outra coisa. Nós marcamos um jantar ontem, sabe? Poxa, eu paguei o aniversário dela no ano inteiro, o mês que vem é o aniversário dela, e ela, sabe, Dudu, fica diferente com Deus. É difícil. Por mais firmado que você seja. Repentino, acho que a pessoa, acho que o tempo que conforta. Eu acho que o tempo vai trabalhar no coração desse pai. Eu acho que a última coisa é falar na hora, né? Eu acho que Deus vai confortar. E sim, eu acho que eu vejo Deus muito maravilhoso assim, porque Deus ele respeita isso. Sim. Deus ele respeita o momento. E Deus respeita o momento desse homem, porque eu acredito que Deus conhece a intenção do coração dele. Igual eu falei, né? Eu falei. O pessoal tava metendo o pau. Eu falei, olha, gente, Deus ele não. Acredito que o Senhor nem levou em consideração, né? É a mesma coisa, né? Uma pessoa, até quero mandar um abraço, Roselaine. A Rose, ela teve uma gravidez que. Com 6 meses ela teve que dar à luz à criança. E aí a criança, depois de um mês, faleceu. E eu liguei pra ela, né, e falei, Rose, quer que a gente, eu vou aí, quer que a gente faça uma oração? Ela falou assim, agora não precisa mais. O que Deus tinha que fazer, ele não fez. Agora não precisa. Com o coração angustiado. Mas hoje já se passaram mais de 6 anos, a Rose está firmada em Deus, a Rose está com 2 filhos, ela está feliz, ela está, sabe, contente com o Senhor. Então eu acho que naquele momento ali é complicado, mas depois, exatamente como você falou, o Senhor ele traz aquele conforto. Eduardo, eu cuidei de jovens durante muito tempo, né? Mais de 10 anos trabalhando com jovens, e é muito difícil, né? Cuidar de jovens. E hoje você está cuidando de um grupo grande de jovens. Hoje você é uma referência para muitos jovens. Como que tá sendo? Cara, é muito bom trabalhar com os adolescentes. Demais. Eu amo. Mas não é fácil, não assim. Claro, por mais que você ame, eu amo trabalhar com os adolescentes. Que falam que o Ministério Jovem é o ministério mais difícil da igreja. Assim, né? Eu diretamente trabalho com os adolescentes. Diretamente. Que são de que idade a que idade? Que é de 12. Acho que dos 12, do 11, 12. Quando eles estão começando a querer beijar. Isso, 11, 12 até os 17. Que eles estão beijando já. Que eles descobrem que já estão beijando. Então, eu acho maravilhoso, porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele é tremendo. E a gente aprende muito. Muito. Assim, eu tava pensando sobre isso ontem, né, sobre os adolescentes.
E acho que isso, você ser um bom líder, isso vai fazer com que eles futuramente sejam pessoas assim, boas pessoas de Deus. Porque eu tive ótimos líderes na minha adolescência. Acho que eu tive uns 3 ou 4 líderes que foram essenciais na minha adolescência. Que quando eu errei, eu errei muito, né? Na minha adolescência, principalmente, eu errei muito. E quando eu errava, eles me tratavam com muito amor. Claro, falavam, ó, você tá errado, não tá certo, era banco mesmo. Mas me trataram com muito amor. Isso foi essencial para minha vida, né? Testar o nome dos 3, né? O Eduardo, hoje é pastor na Vida Nova. Eduardo, pastor da Vida Nova. Isso. Ele tá no Face? Tá, Eduardo Mercedes. Eduardo. Benício, da Peniel. E o Maurício, né? Que foi um líder também excepcional. Hoje eu até encontro ele de vez em quando, ele trabalha na área portuária também. Encontro ele lá no terminal. E a gente sempre conversa, compartilha, né, das coisas de Deus, compartilha das coisas, né, que nós fizemos no passado, quando ele era meu líder. E foram pessoas essenciais na minha vida. E os meus líderes jovens também, que foram muito bem, são o Sunny, né, a Mirna, enfim, várias pessoas que passaram pela minha vida que foram também essenciais e me ajudaram muito. Mas na minha adolescência, eu acho que aquele começo ali foi essencial para que na minha juventude também pudesse suportar, que eu errei bastante, mas que eu pudesse me firmar. E hoje, trabalhando com eles, não é fácil. Às vezes chegam algumas notícias tristes, né, de algumas pessoas, de alguns adolescentes que fizeram tais coisas, e você se entristece, mas você tem que tomar algumas decisões, tem que falar com o pai, tem que falar com a mãe. Depois nós sentamos, conversamos com eles, explicamos, você está passando por isso, que você errou, você entende que você errou, né? Mas assim, não é fácil, mas assim, eu amo. Acho que Deus é maravilhoso. Acho que Deus tirou o futebol dos adolescentes. Eu ia falar exatamente isso, Dudu. E assim, que interessante, comigo aconteceu isso, né? Dos jovens, às vezes eles respeitarem mais você do que os próprios pais deles, né? E como é que é? Porque é meio constrangedor, né? O pai da pessoa chamar você pra falar, olha, vai dar um jeito nele. Como que é? Exatamente, isso acontece. Conversa lá com meu filho, porque meu filho tá assim. Não, irmão, a gente vai lá conversar com ele. E você tem noção da responsabilidade? O que tá acontecendo? Um homem casado com a sua esposa, falando pra você dar um jeito no meu filho. Você consegue ver, tipo, o que acontece, Dudu? O que passa na sua cabeça, né? Nesse processo, depois que você ouve isso, até você chegar no jovem. Eu acho que, às vezes, como dizem, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas assim, às vezes que tem adolescente que é assim mesmo, às vezes não. Eu não sei, às vezes eu penso que talvez a postura do pai e da mãe é essencial para o respeito do adolescente dentro de casa. De repente o pai ou a mãe não tem uma postura dentro de casa. Faltou algo. Faltou algo, ou faltou uma figura paterna dentro do lar, né? Para a mãe, para o filho. E de repente o adolescente vê não a figura de um pai, mas a figura de uma pessoa que ele pode confiar, vê no líder, né? Como eu não tive dessa figura paterna dentro do meu lar, e os meus líderes foram pessoas que eu confessava, que eu falava, que eu me abria como homem, os meus desejos, as minhas coisas que eu sentia na adolescência, na juventude, por faltar isso. Então às vezes eu penso também dessa forma, às vezes por faltar, né, essa figura paterna, ou essa figura paterna não ser o exemplo pro filho, o filho olhar e falar, poxa, pai, tu tá falando, mas tu não faz. E de repente ele vê no líder essa pessoa confiável, essa figura. E isso é interessante, isso acontece às vezes sim, graças a Deus, tipo assim, eu fico muito feliz que isso acontece, não, claro. Você olha pra você e você fala assim, meu Deus, realmente você fez um milagre na minha vida. Não, total. Hoje eu tô sendo referência. Não, total, porque eu olho assim, eu falo, Deus, só o Senhor pra fazer isso, porque eu olho pra mim, porque, claro, todo mundo tem que se autoanalisar. E eu me autoanaliso e falo, Deus, pra estar onde eu tô hoje, eu falo, Deus, é muita misericórdia, é muito amor do Senhor. Pelo que eu já fiz, pelo que eu sou, porque eu me conheço, porque eu não sou santo, claro que eu não sou, né, um pervertido, mas eu sou pecador, como qualquer pessoa. Por que o líder hoje tem essa dificuldade, Eduardo, de entender que ele também é pecador? Acho que talvez a pessoa não entende que quem colocou na posição foi Deus. E que não é pelo que você faz, não é pelo que você faz todos os dias, pelas suas atitudes. Eu entendo que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus na minha vida, né? E quando eu tô, né, a gente se coloca nessa posição
de pecador e falar, Deus, é só a tua graça. Acho que a pessoa tem que se autoanalisar. Falar, eu sou assim, eu sou pecador, eu sou falho, não sou mais assim, eu procuro acertar, eu procuro fazer a vontade de Deus. E Deus me colocou aqui porque essa é a vontade dele. Eduardo, qual o recado que você daria para os seus jovens? Discipulado Luz do Mundo tem crescido, né? Tá bombando, eu sempre vejo as fotos ali do pessoal, tem uma galera fantástica, assim. Não só para eles, mas para os jovens lá da comunidade onde você serve ali, da sua congregação. Qual que é o recado assim, que você deixaria para eles aqui agora, ao vivo? Que eles priorizem sempre a Deus. Eu vejo que na minha época de adolescente era difícil. Assim, priorizar a Deus, as coisas já estavam começando a acontecer, a perversão já estava crescendo e hoje muito mais. E eu admiro muito, né, o jovem, o adolescente que escolhe Deus, que prioriza a Deus. Esses dias eu glorifico a Deus por isso, não por mim, porque eu sou pecador, mas o meu discípulo, ele veio conversar comigo, ele mostrou a foto de uma garota que está atrás dele. Poxa, a menina quer ficar comigo e tal, e tá falando pra todo mundo na escola, todo mundo, e ele mostrou as fotos, a menina é linda realmente. E ele falou assim, mas eu não faço, mas eu não fico com ela não porque eu não queira, porque eu falo pra ele, não porque eu não queira, porque eu quero, mas porque eu amo a Deus, porque eu priorizo a Deus. E eu olhei assim, eu dei glória a Deus, porque eu falei pra ele, meu irmão, se fosse eu na tua idade, na minha época, eu já tinha ficado com a menina. Então eu glorifico a Deus por isso, porque eles são adolescentes e jovens que temem muito a Deus. Eu acho que o nosso problema lá, muitas vezes não é nem isso, porque são jovens adolescentes que amam a Deus, que temem a Deus, que cobram às vezes da gente a oração. Poxa, não vai ter oração hoje, põe o culto e sabe, gostam e querem pregar, pedem para pregar. Então assim, eu admiro isso muito neles, sabe? Nós temos uma juventude de ouro lá. Eu falo com a minha esposa, né? Eu glorifico a Deus porque nós temos uma juventude de ouro e assim, que eles permaneçam. É um recado que eu dou para eles, que eles permaneçam dessa forma, que eles continuem nessa pegada aí, né? Com Deus, que acho que vão ser homens e mulheres de Deus muito usados futuramente, né? E vão, com certeza, cada um tem a sua época, e eles vão marcar a época deles, eu tenho certeza. Isso aí, Dudu, Eduardo. E eu quero agora entrar na parte final ali. Amo vocês, discipulado Luz do Mundo 1, 2, 3 e 4. Vocês são uma bênção, viu? Continuem assim, vocês são uma bênção. Eduardo, a gente vai entrar na parte final aqui da nossa entrevista, que na realidade é complicado, porque assim, por mim a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando, porque o Dudu tem muita informação, tem muita bagagem, graças a Deus por isso, mas, né, o tempo é curto e a Sapucaí é grande. Então, vamos continuar essa entrevista com o beijo, abraço, aperto de mão. Beijo, abraço, aperto de mão. Para quem não sabe ainda, para quem não conhece, nós vamos estar elaborando melhor as coisas, fazendo as coisas, né? O Dudu tá falando aqui, mas já veio algumas ideias na minha cabeça que não dá para fazer agora, mas talvez na próxima entrevista, com certeza vou fazer para ficar melhor esse beijo, abraço, aperto de mão. Mas vamos lá, do jeito tranquilo mesmo. Beijo, abraço, aperto de mão. Eu vou falar o nome são 10 pessoas. Eu vou falar o nome da pessoa, ele vai comentar sobre ela e dizer se é um beijo, um abraço, um aperto de mão. Na realidade ele vai dizer se é beijo, abraço, aperto de mão e justificar ali a sua resposta. Beijo é o quê? É quando a pessoa é fantástica na vida dele, é uma diferença, a pessoa fantástica. Um abraço é tipo, legal, é uma pessoa legal. É um amigo bom, uma pessoa boa. Aperto de mão é tipo assim, não vem falar comigo não, sabe? Você pra mim, né? Enfim, pra não dizer eu não tiro o chapéu pra essa pessoa, ele vai só falar aperto de mão. Quando ele tá falando aperto de mão, eu quero que você entenda que ele não gosta de você. Meu Deus. Não, só pode ser que não seja bem assim. Mas enfim, vamos lá. Aperto de mão, beleza? Tranquilo, passa. Pô, vários. Primeiro nome, Eduardo. Meu Deus. Diga. Felipe Mendes. Meu, beijaço, cara. Beijaço, Felipe caramba, que saudade. Felipe maravilhoso. Rapaz que nós conhecemos, né? Que, acho que ele mudou, assim, a nossa vida na época que nós conhecemos ele. Foi um marco na nossa história ali, da nossa igreja, né? Abraçamos o Felipe de uma forma
maravilhosa. Sinto muita saudade dele, que ele some pra caramba, né? Tá bonitão, né? Fortão e tal. Mas, pô, Felipe é uma bênção de Deus, né? Um rapaz que é esforçado, sincero, eu amo a seriedade do Felipe. Jair de Oliveira. Meu, fantástica, minha referência como homem, como pai, sabe? Homem de Deus, assim, é um beijaço mesmo, porque é uma referência de homem de Deus, de pai, de sacerdote, de pastor. Homem é falho, é pecador, mas assim, é uma referência certeza que não é só pra mim. Eu sempre falo pra minha esposa que eu comecei a ter uma referência de pai, eu comecei a ver o que é ser um pai cristão, o que é ser um sacerdote, quando eu conheci meu sogro, né? Quando eu comecei lá, quando eu comecei a frequentar a casa dele. Jean Willis. Jean Willis, cara, é um cara que difícil, não conheço, né? Vejo as reportagens, assim, as coisas que ele fala, que ele tenta colocar lá no Congresso, no governo, assim. Pra mim, cara, é uma pessoa que não faz muita diferença. Seria um aperto de mão, e aí, cara, beleza, tudo bem. Mas assim, eu não tenho muito o que falar, não vou criticar, não vou defender. Concordo com os pensamentos dele? Claro que não, somente não, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, tudo que ele quer fazer, ele quer acabar com a igreja, acabar com o Evangelho, mas ele não vai conseguir, né? Nós sabemos que isso é normal, a Bíblia já vem falando sobre isso, né? Mas enfim, um aperto de mão para ele e que Deus abençoe e que esse coração se converta ao Senhor. Pastor Lucas de Andrade. Que isso, muito fácil. Pô, chimbinha, meu amigo, meu, demais, um beijaço, pastor Lucas, uma referência também de homem de Deus, pastor muito jovem, temente a Deus e uma referência de homem de Deus, de pastor, né? Foi um marco na minha vida também, marcou a minha vida de uma forma especial, me ajudou muito, né? A conhecer verdadeiramente a Cristo, me ensinou muita coisa. E é um super beijo, pastor Lucas, fantástico. O Bispo Luiz Henrique. Pô, meu paizão me adotou espiritualmente hoje. É a pessoa que me adotou espiritualmente. Que interessante que ele não só me adotou espiritualmente, como as bênçãos, né? De um pai, as bênçãos que eu não tive, de um pai, de referência de um pai que eu não tive. E ele orou por mim e declarou, né? Que as bênçãos, né, sacerdotais dele como pai ele passa para mim, né, como filho me adotou espiritualmente. Uma pessoa que é fantástica, me corrige, nossa, eu apanho tanto, mas eu aprendendo tanto com ele, me corrige, me chama na xixa, né, quando tem que falar, meu irmão, assim tá errado, assim, isso. Nós conversamos muito, somos muito abertos. E aí é uma referência, um homem tremendo, um homem de Deus, um pastorzão, e hoje também é a referência da minha vida como pastor, como líder. Não fica com ciúme, tá? Ficava com ciúme. Christian Martinez, pastor. Pastor Christian, poxa, saudade, pastor Christian. Às vezes eu vejo ele, a gente se encontra, às vezes, né? Mora perto da casa da minha sogra. Pastor Christian é um homem de Deus também, um pastorzão, homem de fé, né? Esse é homem de fé, né? Eu lembro, né, daquela situação daquela mocinha, aquela menina que era surda, né? Nossa, no culto ali, e ele orou. E a menina começou a escutar, eu nunca tinha visto isso, sabe? Sempre ouvi falar de milagres assim, mas eu nunca tinha presenciado, e nesse culto eu presenciei, sabe? Um homem de fé, um homem de Deus, e ele orou ali, a menina realmente escutou, sabe? Saiu ouvindo dali, Deus curou aquela mocinha ali, para a glória de Deus, através, né, da vida do homem de Deus. E o pastor Christian é um grande homem de Deus, um super beijo. Eduardo. Igor Silva? Sim. Igor Silva, pô. Igor Silva é uma bênção. É um menino de Deus. Tenho aprendido muito com o Igor. Eu vejo que o Igor, quando ele quer fazer as coisas, sabe, é um menino que se dá muito na obra de Deus. Então, como diz, né, aquele pau pra toda a obra, né? Convida o Igor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faz. Nós temos as nossas diferenças, né? Como todo mundo tem as suas diferenças, eu e ele, a gente às vezes tem as suas diferenças, mas eu amo o Igor, é um amor de pessoa, é um menino de Deus, e com certeza é um super beijo pro Igor. Senhor Luiz Carlos. Senhor Luiz Carlos, meu pai. Cara, eu acho que
Deus, ele sempre foi maravilhoso na minha vida. Meu pai, Luiz Carlos, sempre morou a 2, 3 quadras da minha casa, né? Passei a minha infância inteira, apesar de morar perto, sem meu pai, longe, sem essa referência, sem esse carinho, sem esse cara às vezes que eu precisava para me buscar depois do treino, que eu precisava para quando eu chorava depois do jogo para me consolar, para me dar força, em que eu não tive. Mas é uma pessoa que Deus nunca me deixou ter um sentimento ruim, nunca me deixou ter raiva, nunca me deixou ter mágoa. Talvez eu já tive, hoje eu não tenho mais. E é uma pessoa que Deus tem me ensinado a honrar. Deus tem me feito hoje honrar o meu pai. Hoje eu vou atrás do meu pai, né? Eu vou conversar com ele, eu procuro saber como é que ele tá, dou conselhos para ele, sabe? Falo, vamos lá, precisa se cuidar, precisa ir no médico, precisa disso, precisa daquilo. Então assim, não foi uma referência para mim, nunca foi uma referência, mas é meu pai, é a pessoa que Deus usou de uma forma ou de outra, é a pessoa que Deus usou para que eu estivesse aqui hoje. E é meu pai, a Bíblia fala para nós honrarmos o pai e a mãe, né? E é isso que eu tenho procurado fazer, honrar meu pai. Eu amo meu pai de paixão, de coração, né? E enfim, é um super beijo também, com certeza. Caroline Lobato. Ah, meu irmão, essa aí, fantástica. Chamam de minha novinha. Meu, demais, mulher de Deus, mulher temente a Deus. Meu, acho que se eu falar aqui da minha esposa, acho que nós vamos ficar mais uns 50 minutos aqui só falando dela, porque é uma pessoa que é referência na igreja, é referência em casa, é referência para suas discipuladoras, para suas lideradas, é referência para suas amigas, é referência de tudo, sabe? Uma mulher de Deus e uma pessoa que Deus colocou na minha vida num momento, sempre estava comigo no momento mais difícil que eu passei da minha vida. Acho que foi a pessoa que foi o alicerce ali, que Deus colocou para estar do meu lado, para estar comigo ali, me ajudando, me ensinando, me confortando. E até hoje, sabe? A pessoa que está comigo em tudo, nos meus sonhos, nos meus projetos, acredita nos meus sonhos, acredita nos meus projetos futuros, investe na minha vida, ora por mim, intercede por mim. Então é a pessoa hoje mais importante da minha vida, é a minha esposa. E eu amo muito a minha esposa, sempre vou amar, sempre como a Bíblia diz, dar a minha vida pela minha esposa. E a minha esposa é até mais que super beijo. E a dona Nina, merece o quê? Caramba, minha mãe, cara. Olha, difícil. Minha mãe é guerreira, sempre chamei minha mãe minha guerreira, minha rainha. Assim, é difícil falar da minha mãe porque cara, minha mãe, ela foi tudo, assim, né? Foi mãe, foi pai, né? Manteve todas as coisas, nunca, não lembro, sabe? Nunca me deixou faltar nada, sabe? Sempre tive de tudo. O essencial eu sempre tive, porque eu nunca precisei ter mais, porque essas duas coisas, assim, o essencial para eu tive, tanto na educação, quanto na vestimenta, quanto na comida, quanto no caráter, sabe? Minha mãe foi uma pessoa que também errou muito, como qualquer pessoa, falha, pecadora, mas minha mãe foi minha guerreira. Acho que falar da minha mãe, hoje eu não consigo nem mais chorar falar da minha mãe, porque o sentimento é muito forte, a saudade é muito grande, mas a minha mãe, acho que se hoje eu tenho minha mãe sempre falava pra mim, né? Não faça com a sua esposa o que seu pai fez comigo, né? Seja um homem para sua esposa, seja um marido para sua esposa, seja um companheiro para sua esposa. Então isso sempre está guardado no meu coração. Teve uma época, lógico, na adolescência, que você se desentende um pouco, é um pouco rebelde, mas a minha mãe foi sempre essa referência maravilhosa para mim. Eu glorifico a Deus. Deus levou minha mãe no momento certo, no momento oportuno, quando foi a vontade dele. E eu glorifico a Deus que minha mãe deixou um legado muito grande para mim, que é o meu caráter, que é o homem que eu sou. Acho que, com certeza, a palavra de Deus ela mudou muito, né? Praticamente a minha vida, mas assim, a referência que minha mãe me deixou de caráter, de homem, eu acho que isso também prevalece. Minha mãe sempre me ensinou a assumir minhas responsabilidades. Se você errou, você errou.
E se tinha alguém que não interessa, você errou, então assuma a sua responsabilidade. Você pegou, isso não é seu, devolve. Então, coisas essenciais que hoje marcam a minha vida e faz de mim o homem que eu sou. Super beijão pra minha mãe, um abração, beijo, abraço, aperto de mão, carinho, tudo. Isso aí, nós acabamos de bater um papo com o Luiz Eduardo, o Dudu Lobato, uma pessoa que eu vi crescer em Deus, uma pessoa que quando eu conheci, ele era um crente, né? Um crente como muitos aí, uma pessoa que ia para a igreja de corpo presente, né? Mas totalmente ausente, era uma pessoa que estava ali. E quando eu conheci o Eduardo, ele era essa pessoa. Mas hoje eu acho que o crente ficou para trás. Hoje eu vejo um discípulo de Cristo, hoje eu vejo um marido exemplar, hoje eu vejo um trabalhador, né? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que sabe fazer as coisas, ser amigo. Por isso que ele está aqui batendo papo com o Rael, porque não é qualquer pessoa não. Não adianta você querer mandar e-mail, mandar recadinho no meu WhatsApp, fica bombando aí, eu quero participar. Não, relaxa. Relaxa, porque quem vai participar já está, né, selecionado, e eu estou selecionando as pessoas. Já conversei com algumas, com muitas delas. Até o final do ano tem muita gente ainda pra gente conversar. Mas sentou aqui comigo é porque ele tem o que passar e tem o que oferecer. Então quero te agradecer, Eduardo, por essa entrevista. Muito obrigado. Deus abençoe você. Abençoe sua família, seus projetos, seus planos. Você finaliza mandando um recado para alguém especial, Edu? Não, glorificar a Deus por essa oportunidade. Espero ter acrescentado um pouquinho na vida de quem está assistindo. Vai assistir, que você entenda que Deus é o dono de todas as coisas, independente da situação, independente do que aconteça, o não de Deus ele existe. E quando Deus falar não, e quando Deus falar não é não. Deus ele não muda, Deus ele não se arrepende, Deus ele não muda de opinião, e Deus ele não precisa dar a opinião de ninguém. Por isso quando ele fala não é não, e nós temos que simplesmente obedecer, porque se nós não obedecemos, nós pagamos o preço. Talvez você não entenda o preço e você queira colocar a culpa em Deus, e você queira sair dos caminhos do Senhor, mas entenda que Deus ele é poderoso de todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Deus que realiza o sonho, o projeto, Deus é quem faz. Então um grande abraço, obrigado, Sael, pelo convite, e quem sabe futuramente nós estaremos aqui novamente, né, de repente. Glória a Deus por isso, um grande abraço para minha esposa, que eu amo muito, maravilhosa, linda, mulher de Deus, todas as pessoas que estiveram nessa lista, foi muito fácil. Um beijão pra todos, Felipe. Faltou a minha sogra, faltou muita gente, né? Tem minha sogra, tem minha cunhada, tem, enfim, vários beijos. Deus abençoe vocês e tamo aí. E quando Deus disser não, se apega em Romanos 8:28. Entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas e nem a maioria das coisas, mas todas as coisas. O não de hoje pode ser a tua principal alegria amanhã, e a liberação de vários sims para você amanhã. Hoje talvez Deus ele pode ter te falado não para você, mas amanhã você vai entender. Talvez hoje você não vai entender nada, e que bom que seja assim, porque a gente não tem que entender, a gente só tem que dizer: Deus, obrigado. Mas amanhã você vai entender e você vai agradecer, ok? Romanos 8:28. Eduardo, obrigado, você é uma bênção, my brother. Estamos juntos, é nóis. Obrigado, Daniel Alves, pelo óculos. Estilo, tá? Valeu, galera. Valeu. Para Bosno, é Bosno? É, Bosno, é o antigo Iugoslavo, né? Sabe falar Iugoslavo? Iugoslavo. Hoje é dia 25, é isso? 25? Eu tô tomando do outro lado porque eu costumo fazer isso, sabe? Eu esqueci que faz tempo que eu não tomo, mas eu tomava por baixo também. Eu tomo por baixo porque às vezes eu já tomei dois e eu vou ficar doidão. Eu coloco água aqui dentro e coloco lá na geladeira de novo pra alguém se enganar. E uma vez eu mesmo me enganei. Mas então, cara, só toma cuidado que quando você bate na mesa, ela balança e você balança. Não, parece que não está, não. Né? Não tá, não. Tá. Não. Enfim.